Nós vamos estar nesse dia iniciando um estudo de escatologia, né? Nós esperamos que você possa ser grandemente abençoado nesse tempo que estaremos estudando escatologia. Não sabemos ainda como é que vai ser o aproveitamento, porque nós estamos aqui numa sala grande. Nós costumamos dar esse estudo em salas menores, onde as pessoas podem estar perguntando, né, o tempo todo, mas nós vamos criar algumas regras, né, para que haja um aproveitamento da parte de vocês também. Vamos tentar ser o mais didáticos possível, levar o tempo maior, né, porque nós temos esse tempo para estar estudando aqui na escola dominical. E eu espero que você seja abençoado no seu coração aí, com tudo que você estiver aprendendo, né? No nome do Senhor Jesus Cristo. Primeiro é o seguinte: nós vamos discorrer sobre a aula e no final nós vamos dar um tempinho para que você possa fazer algumas perguntas. Não tem como, né, ser interrompido para você fazer as perguntas agora. Talvez não dê tempo de você fazer a sua pergunta. Aí o que você vai fazer? Você vai escrever a sua pergunta, né, e vai entregar, né, para um dos pastores, ou para mim, ou para a pastora Jaqueline, pastor George, pastor Adam, Viviane. Entregue para um deles a sua pergunta, e na próxima aula nós estaremos iniciando a aula respondendo. Por quê? Porque algumas perguntas talvez sejam perguntas que venham lá na frente, aulas de temas lá na frente, e nós não vamos responder essas imediatamente. Nós vamos estar tentando responder dúvidas sobre a lição passada e alguma coisa que seja importante para a próxima lição que estaremos dando, né, naquele dia. Então nós vamos tentar fazer aí desse modo. A pastora Jaqueline vai estar aqui na frente com o microfone. Também, se por acaso eu esquecer de alguma coisa, ela lembrar que seja importante, ela vai estar me ajudando aí na lição, assim como, né, quando ela estiver dando lição, eu também vou estar tentando ajudar para que não passe alguma coisa que seja importante dentro da lição, porque às vezes a gente está num foco, está num pensamento, numa ideia, e passa batido alguma coisa que seja muito importante, né? Outra coisa também que é importante, né, é que você não perca, procure não perder. Eu sei que muitas vezes você tem um compromisso, alguma coisa, mas é importante no estudo da escatologia a sequência. Você está participando de todas as lições, porque uma lição que você perde, você fica, uai, o que está acontecendo? Por que está falando isso? É importante que você, então, esteja atento a isso aí, no nome de Jesus Cristo. Eu espero que você tenha um bom aproveitamento. Quando vamos estudar escatologia, uma coisa importante, e eu quero deixar isso bem claro antes da gente começar até a projetar os slides, né? É que algumas coisas eu vou falar aqui é Bíblia, eu vou mostrar na Bíblia, é Bíblia. Então não tem jeito, você queira ou não, é Bíblia. Você vai estar vendo, e nós vamos estar mostrando na Bíblia. Não concordo com isso, aí você não concorda com a Bíblia, tá certo? E algumas coisas, e quando eu falar sobre isso, eu vou falar, isso é no campo das ideias. Por quê? Não está na Bíblia, é um pensamento que algum teólogo expressou, que eu peguei aquele pensamento e eu concordo com ele, ou, né, talvez você tenha algum outro pensamento que no campo das ideias não tem problema, você pode imaginar, né, os acontecimentos, vai ser dessa forma, a volta de Jesus, o que vai acontecer, como é que vai estar na terra, eu posso pensar que vai ser de um jeito, né, e você pode pensar que vai ser diferente. Agora, o que é Bíblia, não tem jeito de você estar discordando, né, você pode ter discordado, está discordando da Bíblia, aí é um problema seu com Deus. Agora, no campo das ideias, você, sim, pode discordar. Um acha que é de um jeito, um acha que é uma pessoa, que é outra pessoa. Então, nós vamos estar
trabalhando. Quando eu falar no campo das ideias, e assim também, né, quem estiver dando aula aqui não vai estar falando e vai também expressar dessa forma. Bíblia é Bíblia, campo das ideias, campo das ideias. Nós podemos ter algumas divergências no campo das ideias, mas na Bíblia não. Bíblia é Bíblia e nós vamos estar firmados nisso aí, tá bom? Combinado? Vamos então começar o estudo aí, né? Então vamos passar aí o primeiro slide, escatologia, né? Todo mundo sabe que logos, né, é estudo, e escatos últimas coisas, né? Último, é o último. Então nós, quando estamos estudando escatologia, nós estamos estudando, na verdade, os últimos acontecimentos sobre a face da terra. E para a gente, às vezes, projetar o que vai acontecer, muitas vezes a gente tem que ir lá no passado, né? A gente tem que ir lá no passado para mostrar que tudo o que Deus prometeu na sua palavra, as profecias, elas se cumpriram, e da mesma forma, né, as profecias futuras, como a volta de Jesus, que é o grande momento da igreja, né? Será o grande momento onde a igreja, haverá o arrebatamento da igreja, e nós cremos nisso, porque a Bíblia nos fala sobre isso, Jesus falou sobre isso, né? E nós acreditamos nisso. Então nós vamos estar estudando. A escatologia é exatamente isso, você estudar aquilo, né, que vai acontecer na face da terra. E olha, quanto mais nós vamos passando o tempo, né, mais claro as coisas, né, ficam em relação aos últimos dias, especialmente ao arrebatamento da igreja, a volta de Jesus, que nós acreditamos fielmente sobre isso aí, né? E por que nós devemos estudar escatologia? Existem alguns motivos. É só para ter conhecimento de escatologia? Eu conheço escatologia. Não. É um estudo que deve interessar todo cristão. Todo cristão deve ter interesse. Por quê? Porque primeiro nós vamos saber sobre o plano de Deus para a igreja. Qual que é o plano de Deus para a igreja? Por que nós estamos aqui reunidos, né? Por que nós falamos de Jesus para as outras pessoas? O que é que nós esperamos? Qual que é o plano? O que vai acontecer? Arrebatamento da igreja, segunda vinda de Jesus, né? Essas questões em relação à igreja. Segundo, oferecer esperança segura em uma era sem esperança. Nós somos um povo que temos esperança. Por mais que as pessoas, o mundo está de mal a pior, tudo está ficando pior, né? É guerra, é confusão, é fome, é enfermidades, situações adversas, mas nós temos esperança. Nós somos um povo que temos esperança. Buscar a santidade. Por que nós estudamos escatologia? Jesus vai voltar, gente. E se você não estiver preparado, você vai ficar para a grande tribulação. Essa é a realidade. Aquele que não estiver com a sua vida no altar de Deus, preparado para a volta de Jesus, e Jesus Cristo, ele deixa muito claro isso, né? Quando ele conta as parábolas das 10 virgens, que 5 foram e 5 não foram. Então, nós temos que buscar a santidade. Nos evita enganos e erros. Estudo de escatologia vai evitar que alguém te engane, fale de conceitos falsos, porque você tem os conceitos bíblicos sobre o que está acontecendo, o que vai acontecer na terra, né? O estudo das profecias promove uma igreja evangelizadora. Quando você sabe Jesus está voltando, você se preocupa com seu familiar, com seu amigo, seu colega de trabalho, que não conhece Jesus e precisa conhecer, porque senão ele vai ficar na grande tribulação, num tempo de angústia nessa terra, um tempo terrível, né? Traz paz ao coração do crente. Consolai-vos, lá em 1 Timóteo 4,18, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Ele mandou consolar. Traz paz. Quando eu sei que um familiar meu partiu, eu sei para onde ele foi. Quando eu passo por um grande problema aqui, nós podemos nos consolar. Não, essa terra está de mal a pior, mas Jesus vai voltar.
nós vamos morar no céu. Então, ajuda a gente a consolar. Então, não é para satisfazer nossa curiosidade, para mudar a nossa vida. Escatologia não é só para ter curiosidade. A intenção de estudar escatologia aqui não é para, eu vou sanar todas as curiosidades que você tem sobre a volta de Jesus, sobre o milênio, sobre a grande tribulação, juízo final, onde estão os mortos. Não, nada disso. Claro que isso é importante, porque a gente dá base para a gente, mas a intenção é mudar a nossa vida, que você pense melhor. Como você está vivendo nessa terra? Como é que está a sua vida com Deus? Se Jesus Cristo voltasse hoje, você tem certeza que você subiria? Sua vida está no altar? Ou você está com algum pecado? Ou você está brigado com o irmão? Ou você está brigado com o marido ou com a esposa? Ou você não perdoou? Vai mudar a vida, vai mudar a nossa vida, porque nós pensamos, porque a qualquer momento Jesus Cristo pode voltar, e temos que estar preparados, né? E eu queria fazer antes de entrar no tema da escatologia, fazer uma retrospectiva histórica, porque isso aí é importante para a gente, né? E você pudesse estar vendo aí. Primeiro, a gente sabe que Deus começa tudo, chama Abraão e a sua família, manda ele para uma nação, para uma terra que ele não conhecia, ele obedeceu, né? Começou a crescer. Eles foram depois parar no Egito. Foi parar no Egito. Ficaram ali 400 anos no Egito. Naquele tempo, Deus, eles cercados pela maior nação de todos daquela época, o Egito, eles cresceram e se tornaram uma nação, porque não tinha guerra, não tinha quem lutar, era só reproduzir. E eles foram reproduzindo, Deus controlando a história. Olha, vocês podem perceber Deus controlando toda a história, porque daquela nação nasceria o Messias. Então, Deus vai preparando todas essas coisas. 400 anos, Deus tira eles com mão forte, com as 10 pragas, sustenta aquele povo no deserto durante 40 anos, leva-os até, ali a terra de Canaã, onde Josué entra, Moisés não entra. Deus dá a lei a Moisés, mas Moisés não entra. Josué que entra, durante 7 anos ele luta, conquista a terra, ele conquista aquela terra. Vem o período que nós chamamos de teocracia, que é o tempo dos juízes, que durou 300 anos, onde havia tempos que o povo se aproximava de Deus e tinha suas vitórias, e tempo que se afastava de Deus e era derrotado, era oprimido pelos inimigos, nos trazendo lições importantes, porque se estamos com Deus, próximo de Deus, nós vamos ter as nossas vitórias, mas se estamos longe de Deus, nós vamos ser oprimidos pelo inimigo, nós vamos ser derrotados. Então tudo Deus vai trazendo lições. O povo insatisfeito com os juízes, né? O que ele faz? Pede rei. E aí começa, né? Saul é levantado como rei, vem a era de Davi e da sua descendência. Davi começou a reinar perto de 1000 antes de Cristo, e a sua descendência vai até 600 antes de Cristo. É quando, começa a acontecer os problemas. Interessante que quando Salomão ele reina, sobre todo Israel. Quando Salomão morre, vem seu filho Roboão, o reino é dividido. Jeroboão vai reinar sobre as 10 tribos do norte, e Roboão fica apenas com 2, Benjamim e Judá. E no reino do norte passam 19 reis, todos ímpios, nenhum, você lê a palavra de Deus, nenhum prestou. No reino do sul houve reis bons e reis maus, foi alternando dessa forma.
20 reis, até que chegou o final, onde eles são dominados pelos babilônios. Enquanto a Síria e o Egito estão ali brigando, a Babilônia começa a crescer devagar e a Babilônia começa a dominar. E o povo vai para o cativeiro. O povo vai para o cativeiro, fica 70 anos no cativeiro. No cativeiro babilônico, o que acontece? Eles se livram da idolatria, o povo deixa de adorar os ídolos, e assim como Deus tinha prometido, eles voltam para a sua terra. Eles voltam para a sua terra. Mas interessante que quando no livro de Daniel, que é a base nossa de escatologia, no livro de Daniel, Deus, quando Daniel começa a perguntar para Deus, estava chegando o final do cativeiro babilônico, ele sabia, ele começa a perguntar sobre o futuro, orando sobre o futuro da sua terra, dos judeus, da sua nação, o que ia acontecer. E Deus mostra, dá uma visão para ele, que é a base escatológica nossa, as 70 semanas de Daniel. E vocês vão perceber, e nós vamos estudar sobre isso aí, que nas 70 semanas, Deus divide ali entre 7 semanas, 62 semanas e uma última semana. E nós vamos estar vendo sobre essa questão aí. Então, o plano divino de Deus, deixa eu ver se eu estou deixando alguma coisa para trás aqui, estou tentando. Então, Nabucodonosor, ele faz 3 incursões sobre Jerusalém, que era o rei da Babilônia. A primeira incursão, ele faz em 606 a.C. Então você pode ver que o reinado como eu falei, de Davi e da sua descendência, do ano 1000 até o ano 600 aproximadamente, que foi a era davídica, vamos dizer assim. 606, Nabucodonosor faz a primeira incursão. Ele leva os nobres e os vasos do templo. Entre eles estava Daniel, na primeira incursão que Nabucodonosor faz. Ele leva os nobres. Na segunda incursão, 596 a.C., ele leva os líderes do povo, os melhores soldados e os artesãos. Ele leva uma elite. Né? E a terceira incursão, que é 586 a.C., a cidade de Jerusalém foi totalmente saqueada e destruída, inclusive o templo. Ele dá ordem para destruir tudo nessa terceira incursão. Então, como nós falamos, Daniel, que foi um dos primeiros aí, ele vive tudo isso, ele chega muito jovem ali. Então, quando ele já está na sua velhice, que ele pergunta: Senhor, o que nós vamos fazer? O que vai ser do teu povo? A volta, como é que vai ser essa volta? E aí que começa as 70 semanas de Daniel. E eu gostaria que você estivesse abrindo a sua Bíblia, que nós vamos estar folheando isso aí, em Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. Eu queria que você prestasse atenção na leitura, que isso aí vai ser importante para que você se situe em tudo aí. A partir do versículo 23, diz o seguinte: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar,
porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Então Deus fala com ele de forma clara. No princípio das suas súplicas, que ele estava orando sobre isso, saiu a ordem, e eu vim para te declarar tudo que vai estar acontecendo. Aí o versículo 24: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ela. Então vamos aí. O que está acontecendo aí? Tem um slide, né, que mostra isso claramente, e eu quero detalhar isso aqui para vocês. Então ele pergunta para Deus, Deus fala com ele de 70 semanas, e aqui Deus é muito claro, porque isso é a base escatológica. Se você entender perfeitamente aquilo que nós vamos explicar aqui das 70 semanas de Daniel, você vai continuar entendendo o processo de escatologia, segundo aqui, aquilo que nós cremos, né, sobre escatologia. Então ele fala que 70 semanas são o tempo do povo. Essas 70 semanas, na verdade, 70 semanas, uma semana tem quantos dias? 7 dias, né? Então, 70 vezes 7 dá 490. Só que ele não está falando aqui de 490 dias, ele está revelando para Daniel 490 anos, que são, o dia aqui são anos proféticos. Quando vai falar em dia, normalmente existe uma frase, uma palavra em hebraico que fala sobre dia. Quando essa palavra não está, ela está se referindo a anos. Então são 490 anos que o povo de Israel vai estar como o relógio do mundo, vamos dizer assim, vai ser o foco. Todos vão estar olhando para Israel, para conhecer a história, para entender o que vai acontecer na face da terra com os judeus. E de tabela, claro, envolvendo toda a humanidade e depois a igreja, né? Nós sabemos, claro, que quem fundou a igreja foi Jesus. Então, mas quando Deus estabelece aqui, ele estava pensando na igreja, ele estava pensando no tempo, na era da igreja também. Então, quando você estuda as 70 semanas de Daniel, te dá base para você entender a história dos judeus, o que ia acontecer ali com os judeus, mas também com a gente, para a gente entender o nosso futuro, o que é que vai ser do nosso futuro. Então é preciso que você entenda isso aqui. E outra coisa, quando você vê que o que Daniel, foi revelado para Daniel, parte já aconteceu, você fala assim, não, Deus é grande. Antes
da fundação do mundo, ele já estava preparando todas as coisas. Ele sabia que o homem ia pecar, que o homem ia se desviar, que o homem ia se afastar, que ele ia chamar Abraão, ele ia criar uma nação, dessa nação viria Jesus, nosso Salvador. Então Deus, ele está no controle da história, a história não está perdida. Não pense você o que está acontecendo no mundo, né? As guerras, as fomes, as pandemias, etc., não está no controle de Deus. Deus está no controle de todas as coisas, e ele estava no controle aqui, quando ele coloca as 70 semanas de Daniel. E aí ele fala para Daniel, no versículo 25, ele fala assim: sabe e entende, desde a saída de ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a ungida ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então ele começa a dividir as 70 semanas em 7 semanas e 62 semanas. Fica faltando uma semana, que vai citar no próximo versículo. Nós vamos falar no próximo versículo. E ele fala que essas 7 semanas vai começar com a ordem para restaurar. Com a ordem para restaurar. Então Deus já revela para Daniel que ele daria a ordem para restaurar. Foi o que aconteceu quando Ciro, em 445 a.C., ele dá a ordem para que o povo possa retornar para a sua nação. Deus tinha prometido que eles ficariam 70 anos no cativeiro babilônico, e aqui com Ciro, ele está dizendo que eles vão retornar para a sua nação. Ciro dá ordem, rei persa, ele está dando a ordem para que tinha dominado a Babilônia. Os persas, o império medo-persa tinha dominado a Babilônia, destruído a Babilônia, o império babilônico, e eles, aqui Ciro, interessante que Isaías, 150 anos antes desse acontecimento, ele já tinha profetizado que Ciro daria a ordem para que ele nem conhecia Ciro. Ciro não tinha nem nascido, não era nem o império medo-persa, mas Deus revela para Isaías que Ciro ia dar ordem. Olha que coisa, a Bíblia, ela mostra que ela é a palavra de Deus, que ela é verdade. Quando nós começamos a estudar a história da humanidade, porque isso é história, você lê a Bíblia e lê a história, você fala assim: não, Deus é tremendo, ele não deixa dúvida que isso é a palavra dele. Então pensa bem, Ciro, que dá a ordem do povo retornar, que era o rei persa, que Deus tinha revelado para Isaías 150 anos antes, ele ordena que o povo retorne para a sua terra, para Jerusalém, para Canaã. Deus está dando a ordem, Ciro dá esta ordem exatamente quando ele revela para Daniel que as 7 semanas, que são 49 anos, ia iniciar com a ordem de restauração, com a ordem de Ciro. E eles começam a retornar. Eles vão retornar em 3 etapas. Primeiro com Zorobabel, do capítulo 1 e 2 de Esdras, você pode ler isso depois com calma. Depois uma outra turma com Esdras, e a terceira turma com Neemias. Todo mundo conhece a história de Neemias, que ele voltou para acabar a reconstrução do templo e dos muros de Jerusalém, para cercar. Som para... Espera aí, deixa ela botar som, né? Som no microfone da Jaqueline. Pastora Jaqueline. Está ligado.
Pastor, é interessante quando nós olhamos para essa profecia de Daniel, porque ela é como se fosse Deus nos dando um mapa, um GPS para onde a história está dirigindo. Não tem como nós entendermos Apocalipse se nós não compreendermos esta base, esse alicerce, essa estrutura. Eu gosto muito de uma fala que diz que Daniel, ele é o alicerce, ele é a parede das profecias, é ele que sustenta, né, quando nós vamos estudar os outros fatos, é que por isso é tão importante nós passarmos por esses dados históricos, porque tem pessoas que pensam, mas história, eu detesto história, mas é a história confirmando as profecias bíblicas e testemunhando para nós que tudo que está aqui vai acontecer, porque uma parte já aconteceu e nós temos que ter isso muito claro para continuarmos, né, os estudos. Não tenha dúvida, se a gente não tiver a noção da história e as confirmações das coisas que aconteceram, que foram profetizadas e aconteceram, você fica, será que é verdade? Porque é muita, né? Jesus vai voltar nas nuvens, buscar a sua igreja, é uma coisa que você tem que ter fé, mas quando a sua fé é baseada no cumprimento das promessas de Deus, tudo que Ele falou, Ele cumpriu, você fala, não, Deus vai cumprir, Ele prometeu que iria cumprir e vai cumprir. Então essas 7 primeiras semanas, aqui está no slide aqui, bem claro, né? 49 anos foram gastos na reconstrução do templo e da cidade, né? Foi o tempo. Então, quando Deus revela para Daniel, olha, eu estou dividindo isso em 7 semanas, que são 49 anos, né? 7 vezes 7, 49 dias, mas são anos proféticos, e hoje a gente entende que são anos proféticos, porque a história confirma isso. A história confirma isso, que desde a ordem que Ciro deu até a construção dos muros do templo de Jerusalém, levou 49 anos, foi o tempo, exatamente. Ele praticamente, está terminando a reconstrução já no governo de Dario, já não era nem Ciro mais que estava governando, era Dario que estava governando. E aí, eles acabam essas primeiras 7 semanas com a construção do templo, né? O templo foi concluído no 48º ano, desde a ordem de Ciro para a reconstrução. E aí, esse tempo durou 49 anos. Depois, vem as outras 62 semanas, que equivale a 434 anos. Quando ele diz aqui no versículo aqui, para edificar, sabe entender, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido ou príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Quem que é o ungido príncipe? Quem que é o ungido? O príncipe, Jesus. E exatamente foram 434 anos, depois que eles construíram o templo, que passaram as 7 semanas, os 49 anos, até o Messias, até a morte do Messias na cruz do Calvário, 434 anos, história, é história, a história mostra isso. Então, as 7 semanas foram cumpridas, as 62 semanas já se cumpriram, já foram cumpridas. E aí a pergunta é, e essa última semana? Quando será cumprida? Nós não sabemos quando ela será cumprida, mas nós sabemos e temos a convicção, porque aqui mesmo diz, né, aqui, versículo 26, depois das 62 semanas será morto o ungido.
e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerras, desolações, são determinadas. Ele está falando exatamente da destruição, a segunda destruição de Jerusalém, quando o povo ficou desolado, ficou sem nação. Jesus Cristo foi morto aos 33 anos, no ano 70 da era cristã, já depois de Cristo, o general Tito invade Jerusalém e destrói totalmente, destrói novamente o templo, que tinha sido reconstruído, lá por eles no passado, tinha sido reformado, ampliado por Herodes, para agradar os judeus, próximo ao nascimento de Jesus, antes do nascimento de Jesus, e agora, novamente é destruído, e Israel deixa de ser nação, sai de foco, já não é Israel mais que está no foco, porque agora entra em foco quem? A igreja. Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, ele deixa o Espírito Santo Consolador, que nos ajuda nas nossas fraquezas, que nos instrui, que nos faz lembrar da sua palavra, que está conosco, que ele não nos abandona, né? De forma nenhuma, e nós entramos na era que nós chamamos a era da graça, ou a era da igreja, onde somos salvos não mais pela lei, por cumprir a lei lá, mas nós somos salvos pela graça, por crer em Jesus Cristo e obedecer os seus mandamentos, que ele resume os seus mandamentos em 2 apenas: ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então eu não mato. Por que eu não vou matar? Porque eu amo. Tem que amar o meu próximo como a mim mesmo. Por que eu não vou adulterar? Porque eu tenho que amar a minha esposa. Eu não gostaria que ela fizesse isso comigo. E ama a Deus sobre todas as coisas. Deus é tudo. Deus está sobre todas as coisas. Então nós vemos aqui que ele descreve perfeitamente o que vai acontecer nesse tempo depois que Jesus Cristo é morto na cruz do Calvário. E aí no versículo 27, aí ele fala da última semana, que é essa semana que ainda não aconteceu. As outras 69 semanas já aconteceram, 7 semanas até a reconstrução do templo. Importante que você tenha isso bem fixado na sua mente, porque essa é a base de nós crermos lá que a Bíblia diz. Porque quando nós lemos o livro de Apocalipse, do capítulo 6 até o 19, só está falando de grande tribulação, só está falando dessa última semana que está descrita aqui no capítulo 27. Do capítulo, as pessoas falam: eu não entendo muito bem Apocalipse, é uma confusão. Não, você vai entender que é o tempo pior na história da humanidade, chamado de grande tribulação, que vai acontecer exatamente quando a igreja for arrebatada. A igreja é arrebatada, começa o tempo de grande tribulação, porque ficam aqueles que não creem em Jesus, aqueles que não estavam com a sua vida preparada, mesmo crendo em Jesus, mas não estão com a sua vida no altar, vão ficar na grande tribulação, né? E vai ser um tempo terrível na terra, que é descrito em Apocalipse, do capítulo 6 até o 19, porque daí em diante começa, até o 20 ainda fala alguma coisa do julgamento, né? Mas é a grande tribulação, até o 19,
Então, quando você lê Apocalipse, do capítulo 6 até o 19, está falando desse tempo aqui, ó. E ele diz assim, no versículo 27, ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então ele está falando dessa última semana, que vão ser 7 anos de grande tribulação, e fala aqui, que na metade da semana ele vai cessar o sacrifício, né, e a oferta de manjares. Por quê? Então nós estamos vendo aqui, esse slide aqui é importante, saída de ordem para edificar Jerusalém, né, 49 anos, conclusão, 62 semanas, 434 anos até a morte do ungido, era da igreja, nós estamos vivendo essa era, vai ser interrompida, né, aqui, com o arrebatamento da igreja. A história da era da igreja, né, vai ser interrompida aqui, e aí vai a última semana, que vai ser dividida em 3 anos e meio, como aqui diz, né? 3 anos e meio e 3 anos e meio, que é o tempo de grande tribulação, e o reinado do anticristo, ele vai estar reinando. Quem vai fazer aliança com muitos? Ele vai fazer aliança. Pensa bem você, acontece o arrebatamento da igreja, vamos dizer, o mundo tem quase 8 bilhões de pessoas, 8 bilhões, cerca de 8 bilhões, para ficar fácil aqui, 2 bilhões, cerca de 2 bilhões são de cristãos, inclui todos os que se dizem cristãos, católicos, evangélicos, enfim, todos que se dizem cristãos. Pense você que se desses 2 bilhões, metade, estou exagerando, porque eu não acredito que metade seja fiel, né? Senão o mundo estaria muito mais mudado. Vamos botar 500 milhões de pessoas vão ser arrebatadas, de todos os países. Pense você, agora no campo das ideias, você pode imaginar o que você quiser agora, o que vai acontecer nesse mundo? Muitos desses cristãos vão estar pilotando aviões, com 300, 400 pessoas, muitos deles estarão em estradas, dirigindo seus carros, caminhões, que vão perder de repente quem está ali dirigindo. Muitas casas, de repente, está a mulher lá na cozinha, que é uma crente fiel, o marido lá no quarto, que não é, a mulher vai embora, some, e começa os telefonemas para a delegacia, correr atrás dos hospitais, contar, meu familiar, o que aconteceu? Fugiu. E muitos, que muitas vezes sabiam que Jesus ia voltar, mas estão com sua vida em pecado, desesperados, porque eles têm a convicção que a princípio sumiu uma pessoa, mas sumiu o outro, ele telefona para o outro, meu Deus, sumiu, foi Jesus que voltou. Eu penso o desespero que vai estar esse mundo, a confusão que vai estar esse mundo, a quantidade de acidentes, a quantidade de pessoas mortas porque o avião caiu, a quantidade que o mundo vai estar desorganizado. E o mais assustador é que no mundo inteiro, né? Hã? E o mais assustador que vai ser no mundo todo. No mundo inteiro acontecendo. Vai ser um caos. Um caos. Vai ser um caos. E isso não é historinha contada, não. Foi Jesus Cristo que falou sobre isso. Até o mais descrente crê nisso, porque se nós olharmos para Hollywood,
Quantos filmes apocalípticos eles fazem? Sim. Né? Eles olham para essa narrativa e eles preveem esse caos, né? Seja numa ficção ou não, mas eles estão dando ali uma noção, né, do que vai acontecer. Mas só voltando um pouquinho ali na era da igreja, após a destruição de Israel e do templo no ano 70 depois de Cristo, só em 1948 Israel vai ser reconhecido novamente como nação. Todos estes anos Israel vai passar, o povo de Israel vai passar disperso, né? Cada um em um lugar, cada um para um canto. E quando dá em 1948, que é assinado na ONU um acordo dando, né, Israel direito de ser nação e de voltar para aquele território ali, nós vemos novamente a profecia se cumprindo, Israel voltando, né, em cena, e isso tudo tem que ser um termômetro para nós. Tem que nos chamar a atenção. Não tem como ser crente alienado a tudo que está acontecendo à nossa volta. E o próprio Senhor Jesus Cristo, né, nós vamos ter essa aula, né, sobre arrebatamento. Ele próprio diz, né, que um dos sinais, e muito forte, seria a figueira florescendo novamente. Está lá em Mateus 24. A figueira florescendo. Quem que é o símbolo de Israel? O que é o símbolo de Israel? É a figueira. Então ela volta a ser nação em 1948, inclusive com o voto de Minerva de um brasileiro, né? Oswaldo Aranha, que dá o voto para que Israel volte a ser nação. E isso aí é um grande sinal da volta de Jesus. Esse é um grande sinal da volta de Jesus. Então, aqui, ele está falando, ele faz muito claro aqui, na metade, ele divide em 3 anos e meio e 3 anos e meio. Na metade dos 7 anos, aquele que faz aliança com muitos, que é o anticristo, ele vai fazer aliança com muitos, com as nações. Pense bem, um caos, precisa de alguém para organizar esse caos, e ele se oferece, né, para organizar o caos mundial. E ele começa a dominar toda a terra. Ele traz um tempo tentando apaziguar as questões. E aí, as conversas são as mais diferentes possível. Porque, por exemplo, como é que justifica esse tanto de gente que foi embora? Esse tanto de gente foi arrebatado, não é? O que eles vão falar? O movimento Nova Era, ele já tem propagado, é um movimento que tem várias seitas envolvidas, várias instituições, né, organizações hoje no mundo, que formam esse movimento Nova Era, que é um movimento conhecido, que hoje tem sido conhecido como a nova ordem mundial. Você deve ter ouvido falar isso, né? Inclusive, tem um projeto de uma construção de uma capital para essa nova ordem mundial. Onde vai ser, não sabemos, etc. Mas existe, eles falam sobre um projeto para a construção dessa capital da nova ordem mundial, que antigamente a gente conhecia como movimento Nova Era, que era esse tanto de organização. Então, essa nova ordem mundial que vai estar governando através do anticristo, ela no meio, aqui diz que ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Ou seja, a gente acredita que o anticristo, né, pelo que dá a entender, ele vai ser um judeu. Será um judeu, o anticristo. Por quê? Porque se ele não for um judeu, como é que os judeus vão acreditar que ele é o Messias? Ele vai chegar dizendo que ele é o Messias, para consertar o mundo, para acertar as coisas, e muitos judeus vão acreditar no início. Só que eles vão deixar de acreditar quando, no meio, nos 3 anos e meio, ele faz isso aqui, ó. Ele faz cessar o sacrifício e a oferta de manjares,
e leva abominação para dentro do templo. Então, crê-se que nesse momento da grande tribulação, o templo vai estar reconstruído. E a gente sabe, tem notícias disso, quem já foi a Israel e passeia ali por Jerusalém, existe uma loja que já vende o modelinho do terceiro templo, que é esse templo que está para ser reconstruído. E alguns judeus lá, a gente conversando com eles, né, eles dizem que já está todo o templo já pré-moldado para ser construído, está todo escondido, pré-moldado para ser construído. Então, é só cair a mesquita da cúpula dourada, que está no Monte Moriá, e eles vão reconstruir o templo, em pouco tempo. Nós vemos construções hoje, né, muito rápidas, e ela diz que está tudo pré-moldado, já todos os utensílios do templo, tudo já está pronto, para eles reconstruírem o templo aí. E aí, eles começam a fazer os sacrifícios novamente, começa a voltar às festas que eles tinham no passado ali em Jerusalém, Pentecoste, Páscoa, fazer os sacrifícios, o sacerdócio retorna, mas de repente o anticristo acaba com aquilo tudo, faz cessar o sacrifício e sacrifica animais imundos. Isso aí no campo das ideias, não fala aqui na Bíblia não. Os animais, que ele só fala que ele vai trazer abominações, mas a gente crê que isso vai acontecer, porque isso já aconteceu no antigo templo, quando Antíoco, que governou, que sucedeu, ele foi um dos reis que sucedeu Alexandre o Grande, ele levou abominação, e era um porco, sacrificou um porco dentro do templo. Isso causou uma revolta, especialmente nos Macabeus, na família Macabeus, que levou uma revolta em Israel. Então, nós estamos esperando, não essa última semana, nós como cristãos, nós estamos esperando a volta de Jesus, mas infelizmente, isso que Deus deixou revelado para Daniel, que os judeus voltariam para a cena principal. Sai a igreja, que é arrebatada, entram os judeus novamente, porque tem um judeu governando o mundo praticamente, que é o anticristo. Então, crê-se que é um judeu, porque senão os judeus não iriam atrás dele. Alguém convertido ao judaísmo, alguém que se diz judeu, a gente não sabe, mas certamente será para eles acreditarem, porque como é que eles vão acreditar que ele, se dizendo Messias, não foi um judeu? Então, a gente tem que pensar sobre isso aí. Está faltando 10 minutos, e acho que é 10 minutos mesmo, meu relógio está assim. E eu queria, acho que esse é o último slide, né? Ah, tá. Essas dispensações, antes da gente dar esse tempo aí para vocês fazerem algumas perguntas, como nós falamos, são as dispensações, né, que existiram, e todas elas tiveram um juízo, né? Da inocência, que foi Adão e Eva, eles eram inocentes, e como punição ao pecado, expulsão do Éden, né? Saíram do Éden, acabou, eles não tiveram mais condições de voltar para o Éden. A era da consciência, onde as pessoas tinham a consciência dos seus pecados, e veio o juízo, acabou com o dilúvio, Deus destruiu toda a terra, sobrando só Noé. O terceiro é o governo humano, que os homens acharam que podiam governar, e eles começam a construir, né, uma torre que chegasse até o céu, e eles estavam construindo uma torre muito grande, e eles estavam ali concentrados num lugar para que tivesse um governo humano,
para que eles se livrassem de Deus. E aí vem a confusão das línguas, e eles se espalham, porque ninguém entendia ninguém. Hoje nós falamos outras línguas, né? Quantas línguas existem no mundo, em função do juízo de Deus sobre a terra. Depois vem a promessa patriarcal, que começa, né, com Abraão, e aí vem o juízo, por causa do pecado do povo, né? Eles vão parar no Egito como escravos. A quinta dispensação, é a lei. Vem a lei e eles não conseguem cumprir a lei e eles vão perder a nacionalidade deles. Eles são espalhados, né? Eles vão para o cativeiro babilônico e perdem totalmente a nacionalidade. Eles começam a ser invadidos, eles estão na sua terra, voltam para Jerusalém, mas as nações dominam o tempo todo. Entra na sua terra, faz o que querem na sua terra, né? Império Romano, Império Grego, enfim. A sexta dispensação é a que nós estamos vivendo, que é a da graça, da igreja, Espírito Santo presente. Essa é a dispensação que nós vivemos, que vai terminar, né? O sexto juízo é a grande tribulação. Vem a igreja arrebatada e vem o juízo sobre a terra novamente, com a grande tribulação. E a sétima dispensação, que nós vamos estar estudando, é o tema de uma aula nossa também, que é o milênio, o tempo de 1000 anos, onde Jesus vai estar governando toda a terra. E vem o sétimo juízo, que é o último juízo, que é o grande trono branco, que vai ser o julgamento final, onde todas as pessoas de todos os tempos serão julgados pelas suas obras, não aqueles que são salvos, porque serão julgados pelo tribunal de Cristo, né, antes do juízo final. O juízo final, aí vem o grande trono branco. Então isso aí nós vamos estar, durante as aulas, falando um pouco sobre cada uma dessas coisas. Falamos um pouco da história, um pouco que é importante você fixar aí, né, nas 70 semanas de Daniel, e esperamos que você fique com isso na mente. Vez ou outra nós vamos ter que voltar nas 70 semanas de Daniel, porque é a base escatológica. Nós vamos falar da grande tribulação. Vocês lembram da última semana, né? E vamos estar fixando aí sobre a grande tribulação. Então eu queria deixar esse tempinho que falta para, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Hugo, você preparou? O Felipe está com o microfone ali. Quem? O Felipe. O Felipe aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, é só pegar o microfone aqui e fazer a pergunta. Tem alguma dúvida sobre o que nós falamos? Não precisa ficar com vergonha, não. Tem que pegar o microfone aqui. Ninguém? Então entenderam tudo ou não entenderam nada? Vão escrever, eu acho que vão se sentir mais à vontade. Tá, então, como eu falei, então você vai fazer as suas perguntas, né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, amém. Se não, você vai escrever sua pergunta, pode entregar para mim, para a pastora Jaqueline, e nós vamos estar selecionando essas perguntas, porque talvez 2 perguntas sejam iguais, né? Então nós vamos fazer uma delas e vamos tentar esclarecer. Algumas nós vamos responder na próxima aula, outras nós vamos deixar para quando surgir o assunto, tá? Então eu espero que vocês tenham entendido aí bem aí as 70 semanas de Daniel, especialmente, que é base escatológica para a gente. Se você não entender isso, você não vai conseguir de forma nenhuma entender escatologia. Aí você vai encaixar. Isso é o quê? Arrebatamento da igreja. Isso é o quê? Segunda vinda. Isso é o quê? Grande tribulação. Esse texto que nós estamos lendo é milênio. Então você vai conseguir entender perfeitamente todas as coisas. Pastor, só colocando aqui que nós estamos vivendo o período da graça, o período da igreja. Deus abriu um parêntese no meio das semanas
para que nós estivéssemos, os gentios, todos do mundo inteiro, estivéssemos tendo uma oportunidade de salvação e conhecer Jesus. E que esse período da igreja, ele está nos seus últimos dias, esse período da graça, porque as profecias têm se cumprido e ele vai termina com a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, e aí começa a última semana. E nós não acreditamos que aqueles que conhecem Jesus, que são fiéis, irão viver essa última semana. Então, nós que conhecemos Jesus, nós vamos encerrar o nosso tempo aí na era da igreja. Ou morreremos, ou seremos arrebatados no final dessa era. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele mostra isso de forma muito clara, quando ele diz, assim como foi nos dias de Noé. Assim como foi nos dias de Noé. Então, toda a humanidade que estava em pecado, passou pela tribulação do dilúvio. Aqueles que não estavam, Noé era o único que não estava em pecado de sua família, né, que estavam servindo a Deus, eles foram salvos, eles entraram dentro da arca e foram salvos. E Jesus Cristo diz isso de forma muito clara. Então nós também, o arrebatamento é como se a gente estivesse entrando na arca, e o povo vai ficar na grande tribulação. O povo vai viver o dilúvio aqui embaixo, enquanto nós vamos estar com o Senhor. É um símbolo, a arca de Noé é um símbolo que nós não passaremos pela grande tribulação. Aqueles que creem que nós passaremos, a Bíblia é muito clara em relação a isso aí. Amém? Na próxima aula, nós vamos estar estudando o arrebatamento da igreja. Nós vamos entender que essa volta de Jesus, nós vamos encontrar com Ele nos ares. Não vai ser ainda o tempo em que Ele vai pisar na terra. A igreja vai ser levada para um encontro com o Senhor na glória. Então, que nós possamos estar aqui, né, para aprendermos um pouco mais, entendermos um pouco mais desse assunto, porque todas as vezes que estudamos sobre arrebatamento, nosso coração ferve. Nosso coração aquece. Que o Senhor abençoe vocês. Amém. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida. Você que está online também, Deus te abençoe, que você possa ficar firme com Jesus. É coisa séria, né? Volta de Jesus é coisa séria. Nós estamos aqui, a gente fica preocupado, né? Às vezes a gente vê um amigo, um familiar, um irmão em Cristo que se afasta, que não está querendo levar a sério Jesus Cristo, não está com a sua vida no altar. A gente se preocupa, porque você é crente, eu sei que você é crente, que você tem Jesus na sua vida, mas se você não estiver no altar do Senhor preparado, vai ficar na grande tribulação, porque o próprio Senhor Jesus Cristo mostrou através da parábola das 10 virgens. Então venha, né, em nome de Jesus.